Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, doutora Enes e doutora Cláudia, pelo honroso convite. Eu vou falar para vocês um pouco mais especificamente, para complementar até a discussão e o raciocínio do caso que a doutora Heloísa apresentou, sobre terapia transfusional, apresentando alguns conceitos e um pouco da nossa experiência investigando alguns aspectos específicos da terapêutica transfusional. Um dado interessante é que é super ambíguo esse conceito de se a transfusão ajuda ou se a transfusão atrapalha a evolução do paciente crítico. E isso remonta décadas atrás. Nós sabemos, sim, que para alguns pacientes a transfusão salva, mas para milhares de pacientes a transfusão leva a complicações. E uma das grandes preocupações é que a Joint Commission acabou de avaliar isso recentemente e demonstrar que a transfusão é um dos 5 procedimentos médicos mais realizados no mundo. Então, prescrição de antibiótico é um deles e a prescrição de um hemoderivado é um dos 5 procedimentos mais realizados no mundo. 10% de todos os pacientes internados vão ser submetidos a uma transfusão. Existe uma lacuna muito grande na nossa formação médica, que felizmente iniciativas como essa estão tentando suprir, iniciativas de colocar isso na residência médica. A gente aprende reposição volêmica, aprende farmacologia cardiovascular, mas nós não discutimos terapia transfusional a fundo. Então esse é um problema e nós prescrevemos desde o nosso internato e nós vimos isso na nossa prática clínica diária. E só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, esse é um dado americano, nós não temos tantos dados nacionais, a transfusão ela vem aumentando nos últimos anos. Claro, também melhoram os bancos de sangue, aumentam as notificações, mas de uma maneira geral, os Estados Unidos transfundem 15 milhões de bolsas por ano. E o Brasil é bastante heterogêneo entre os estados, mas nós não somos muito diferentes. A gente transfunde entre 3 e 4 milhões de bolsas por ano. É uma quantidade bastante considerável. Quando esse paciente sai do ambiente cirúrgico e vai para a UTI, esse dado ainda é mais alarmante. Um paciente que fica na UTI mais que 7 dias, mais que 50% desses doentes será submetido a uma transfusão de sangue. E quando nós vamos avaliar por que esse paciente foi transfundido, esse é um trabalho americano muito interessante, o que indica a transfusão, na grande maioria das vezes, é o nível de hemoglobina, é o gatilho. A condição clínica ou a circunstância hemodinâmica do doente, ela só indica a transfusão em 26% das vezes, seguido de sangramento ativo, hipotensão, procedimento cirúrgico, ou seja, o que determina a transfusão de hemácias no paciente crítico é o nível de hemoglobina, e daí vem a nossa primeira discussão. Isso tem embasamento na medicina baseada em evidências? Isso está correto? Transfundir um paciente diferente desde o seu status prévio, desde o seu conjunto de comorbidades, desde a situação aguda que você está vivendo como médico naquele momento, a hipotermia, a hemodiluição, a situação crítica, se a cirurgia é de alto risco ou se não é. Está correto a gente estabelecer o mesmo limiar para pacientes diferentes em circunstâncias diferentes? Então, isso que veio discutir a prática transfusional nos últimos anos. Esse é um estudo epidemiológico recente, de 2010, feito nos Estados Unidos. E olha que interessante, cirurgia cardíaca é o procedimento isoladamente cirúrgico que mais consome hemoderivado em todo o mundo. E num estudo epidemiológico americano, com 102.470 pacientes, vejam a variabilidade das taxas transfusionais. Hemácias, de 8% a 93% dos doentes recebem. Plasma, de 0 a 97,5%. Plaqueta, de 0,5 a 90,4%. Ou seja, Estados Unidos, um país desenvolvido, uma extrema variabilidade. E quando eles avaliaram nestes 798 hospitais quais são os fatores que determinam essa variabilidade, os fatores são condição geográfica do hospital, status se é acadêmico ou não, ou seja, em nenhum momento é um fator que determina a transfusão, a condição clínica do doente ou a circunstância transfusional. E desde a época do John Land, vocês vão ouvir falar muito dele, porque o John Land foi um dos primeiros anestesiologistas do mundo que coordenou um banco de sangue ou que discutiu a prática transfusional. Ele, na época, foi chefe da anestesia da Mayo Clinic, na época da Segunda Guerra Mundial. E naquela época aconteceu um fato que mudou a prática transfusional. Foi o fato de que o sangue passou a ser coletado,
reservado e transportado até o local onde os soldados mereciam a transfusão ou precisavam da transfusão. E naquela época, o John Land achava que a transfusão serviria para aumentar o volume plasmático, para aumentar a capacidade do sangue de carregar o oxigênio, para aumentar a concentração de proteínas do sangue, esses pacientes graves mereceriam, para aumentar a coagulação do sangue e para melhorar a imunidade. E com o passar do tempo, de todas estas ideias que se tinha na época sobre os benefícios da transfusão, talvez hoje a gente fique em algumas situações com essa, que o sangue, quando bem indicado, melhora a capacidade de oxigenação e de perfusão dos tecidos. As outras, nós conseguimos demonstrar, com o passar do tempo, que hoje a gente não dá sangue para melhorar a imunidade, muito menos para melhorar a proteína, muito menos para melhorar a coagulação. E muito menos para expandir o doente, que a gente expande com soluções apropriadas e não com sangue. Ou seja, as indicações foram se reduzindo e a lista de contraindicações veio se aumentando. Alguns autores mais ousados até colocam que a transfusão de sangue é descrita como inevitavelmente insegura e inerentemente perigosa, porque existem uma série de efeitos. Uma série de efeitos que começa, por exemplo, com a transmissão de agentes infecciosos. Isso aqui para demonstrar para vocês que ao longo de 30 anos no Brasil, nós, felizmente, tivemos alguns grandes benefícios em termos de desenvolvimento dos nossos bancos de sangue. Estes são alguns marcadores que nós passamos a ter reações antigênicas e que hoje nos trazem um sangue mais seguro, mas ainda não totalmente seguro. Um exemplo disso, por exemplo, é o antígeno NAT do HIV, que hoje ele está presente em aproximadamente 70% dos nossos bancos de sangue da rede pública. 30% dos bancos de sangue não são capazes de detectar a presença do HIV antes da soroconversão. Então, nós aumentamos sim a nossa detecção de antígeno do HIV, antígeno do HCV, antígeno da hepatite B, mas hoje existem outras doenças emergentes vindo da transfusão. Hoje está todo mundo dizendo, falando em redes nacionais sobre o chikungunya. Chikungunya já é transmitido por transfusão há muito tempo. Encefalopatia por prion, encefalopatia espongiforme, encefalite de São Luís, doença de Chagas. E existe uma transmissão basal de hepatite B, hepatite C e HIV. Então, transmissão de agente infeccioso é um problema, sim. Quando transmite e você indicou da maneira mais adequada, o seu pesar não é tanto, porque você teve a real certeza de que aquele paciente se beneficiaria. Infelizmente, o banco de sangue não foi adequado, a agência transfusional não foi adequada, o hospital não foi adequado, mas você fez o seu melhor. Mas imagina um doente que pega uma hepatite B, que hoje está numa fila de transplante, e você deu um sangue porque ele tinha 8 de hemoglobina e estava sem droga vasoativa. Então, é aí que vem a nossa grande discussão do dia a dia. Eu, o Enes, a Cláudia, que a gente está tão preocupado com isso, na formação de vocês e no nosso dia a dia. E não é só na formação. Vocês vão aprender agora que vocês estão na idade jovem, vocês vão ser os formadores de opinião. E vocês vão ensinar aquele anestesiologista mais velho que viveu essa prática de 30, 40 anos atrás, onde não existiam os monitores de débito cardíaco, onde para ter uma gasometria demorava 3 horas, ele olhava a cor do doente, a diurese. Nós não estamos discutindo mais isso. E nem discutindo o que passou. Só que a medicina evoluiu muito e algumas práticas ainda hoje, do nosso dia a dia, não sofreram essa evolução. E nós vamos ser a geração, eu até me coloco um pouco na geração de vocês, porque eu vivi um pouco isso no Instituto do Coração, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na UTI, eu era nova, hoje eu não sou mais, mas eu vivi um período de que o cirurgião dizia, imagina, é o meu doente, eu operei o coração dele, e ele tem 80 anos, então eu quero essa hemoglobina mais alta. E na época, eu não tinha muito argumento para discutir, hoje eu tenho. Hoje eu tenho um argumento para dizer, olha, fulano de tal, apesar dele ser cardiopata e idoso, não tem nenhum trabalho que demonstre o benefício de uma estratégia liberal no idoso e no cardiopata. Por outro lado, veja como esse doente está bem. Boa diurese, boa perfusão. A microhemodinâmica está ótima, a macrohemodinâmica, então, nem se fale. Então, hoje em dia, nós temos que pesar, sim, riscos-benefícios. Então,
Os nossos dados brasileiros são muito poucos, porque a maior parte dos nossos bancos de sangue, principalmente os dos hospitais públicos, eles não são respaldados nem com tecnologia e nem nós temos o hábito de mostrar o que fazemos no Brasil, de publicar o que temos. Mas reações transfusionais são extremamente comuns. Reações agudas, reações não hemolíticas, reações de hipersensibilidade, transmissão de agentes infecciosos. Trale, quem nunca ouviu falar de trale e de outras, existe uma síndrome de imunomodulação relacionada à transfusão, cujo problema respiratório é o trale, mas não é só o trale. A imunomodulação relacionada à transfusão, ela gera, por um lado, uma síndrome de resposta inflamatória, estimulando linfócitos TH1 a produzir interleucina 1, interleucina 6, a ativar complemento. E aí algumas pessoas vão ter mais hipersensibilidade, vão reativar doenças imunológicas. Por outro lado, para alguns pacientes, a transfusão vai gerar apoptose de células natural killers, vai aumentar a recorrência de alguns tumores, vai aumentar a imunodepressão. E sabe como eles perceberam isso anos atrás, quando os pacientes transfundidos tinham menos doença de Crohn, menos reativação e tinham mais câncer, mais recorrência do câncer, relacionado a um fenômeno imunológico, por um lado de hiperestimulação, por um outro lado, dependendo desse encontro, célula apresentadora de antígeno e linfócito, hiperestimulação, imunodepressão. Quando isso ocorre no pulmão, nós temos a injúria pulmonar relacionada à transfusão ou trale, que mata 8% dos doentes. É muito grave. Na maior parte de todos os bancos de sangue no mundo, que tem as estatísticas, a trale. Então, se a gente for falar de que os pacientes que tomam sangue morrem relacionados diretamente à transfusão, no mundo todo é por trale. No Brasil, a gente não sabe se é por uma subnotificação ou não, é por reação aguda transfusional. Mas no mundo é trale. E o trale acontece porque você induz, a transfusão funciona como um segundo insulto num organismo que já tem uma predisposição. Essa predisposição, ela pode ser por comorbidades prévias ou por uma circunstância aguda. Quem são os doentes de maior risco? O paciente que está em sepse, o paciente que tem uma neoplasia hematológica, que é submetido a uma cirurgia cardíaca, ou que está em ventilação mecânica, ou que tem alcoolismo, ou submetido a transfusão maciça prévia, idoso, em choque, ira, disfunção hepática, é o nosso dia a dia. Esse é um doente que já tem um meio de predisposição a trale. Daí ele vai e recebe uma bolsa ou de hemácia, ou de plaqueta, ou de plasma. O elemento que mais leva a trale é o plasma. E aí, esse segundo insulto, com esse organismo com predisposição prévia, vai gerar um encontro de substâncias bioativas e uma reação antígeno-anticorpo, e vai simplesmente gerar uma síndrome, uma injúria de permeabilidade, de extravasamento alveolar, e vai gerar uma síndrome de desconforto respiratório muito grave na maioria das vezes. Então, que predisposição é essa? Alcoolismo, congestão, neoplasia, sepse, faz com que haja um sequestro de polimorfo nuclear no endotélio pulmonar. Então, esse polimorfo nuclear está sequestrado no endotélio, mas, por enquanto, ele está inativo. Quando eu transfundo plasma, ou plaqueta, ou hemácia, eu levo mediadores solúveis e substâncias inflamatórias que vão fazer com que esse polimorfo sequestrado extravase e migre para o alvéolo. Esse processo de extravasamento e ativação libera substâncias inflamatórias, vasoconstritores pulmonares, que vão inundar o alvéolo e gerar um dano alveolar difuso e uma síndrome extremamente grave. E daí, isso vai acontecer no nosso dia a dia. Quando você conhece mais, você sabe que isso é mais frequente do que parece. Acontece habitualmente nas primeiras 6 horas da transfusão. Esse paciente faz um edema pulmonar não hidrostático inflamatório. Boa parte dos doentes com ventilação não invasiva, diurético e esteroide é discutível, mas pode ajudar, mas não de uma maneira de reduzir mortalidade. Você consegue evitar intubação e morte, mas, por outro lado, alguns casos vão ser dramáticos. Esses doentes vão ser intubados e vão acabar evoluindo para óbito. Agora, morre um doente desse. Vamos ver por que ele transfundiu. A hemoglobina dele foi a 6,5, ele estava chocado.
infelicidade. Agora não, a hemoglobina dele estava 8,5, mas o doutor anestesista no centro cirúrgico achou que ele era muito idoso. Não tem condição. Então, nosso papel diário, fórmula matemática de transfusão não tem. É a avaliação global do doente. O que ele tem, como ele está. Eu monitorizei adequadamente para eu saber se a minha perfusão tecidual está adequada, se a relação oferta-consumo está equilibrada. Outras vezes você avalia mal a volemia e o paciente tem desóxido tecidual porque está faltando fluido ou porque está faltando inotrópico. Então, esse é um ponto importante. Nós temos que ter muita certeza dentro do nosso algoritmo de tratamento diário, respeitando as individualidades, de que essa terapia tem mais benefício do que risco. Então, aqui são os dados que nós temos brasileiros, que do Brasil, as reações febris não hemolíticas são as mais frequentes. A hemolítica aguda, que é por incompatibilidade ABO, é praticamente letal, mas ela ainda ocorre até hoje. Um outro problema sério da transfusão é o tempo de estocagem. Lembrem-se de olhar a bolsa, qual é o tempo de estocagem. A hemácia, quando você transfunde, você parte do princípio que você está melhorando a capacidade do sangue de carregar oxigênio. Por consequência, você quer que esse oxigênio chegue no tecido e melhore a perfusão do tecido. Para isso, essa hemácia tem que ser um disco bicôncavo que caminha livremente pelo capilar, trocando o oxigênio. A partir de 21 dias de reserva ou de estocagem, essa hemácia vai perdendo conformação, vai sofrendo distorção arquitetural, fisiológica, até que a partir de 30 dias ela passa a ser uma esfera equinócito que não dá oxigênio para ninguém e que simplesmente leva mediador inflamatório, potássio, ácido. Então, o tempo de estocagem tem uma relação direta com o benefício da transfusão. Então, quando você tem hemácias reservadas por muito tempo, isso gera hemólise, isso diminui a atividade da óxido nítrico sintase, isso diminui a atividade vasodilatadora, isso gera mais hipóxia tecidual, isso gera sobrecarga de ferro, ativação de estresse oxidativo, aumento de infecções bacterianas, exacerbação de resposta inflamatória. E os trabalhos, a literatura demonstra isso. É um trabalho da Cleveland Clinic retrospectivo que mostra que quanto mais velha a hemácia, menor a sobrevida do paciente submetido à cirurgia cardíaca. Essa é uma revisão sistemática recente que pega trabalhos em diferentes situações. Cirurgia cardíaca, trauma, paciente crítico clínico, crítico cirúrgico, e demonstra que, avaliando todos os trabalhos, quanto maior o tempo de estocagem, maior o risco de mortalidade do doente. É um outro aspecto que os hospitais e as agências transfusionais e que nós também temos que pensar. Que tipo de sangue nós estamos dando? Por outro lado, o sangue custa dinheiro. Tem o custo direto de uma bolsa, que na Europa e nos Estados Unidos está entre 150 e 250 dólares, mas tem o custo indireto relacionado ao tempo de administração, ao profissional, à monitorização, os testes sorológicos, os manejos das reações, sem contar o custo indireto das complicações do doente que fica mais tempo internado, que tem mais injúria pulmonar, mais injúria hepática. Então, ele também tem custo. Felizmente, alguns autores, com trabalhos felizes, principalmente da última década, demonstraram para a gente que transfundir de uma maneira liberal não melhora desfecho clínico. Esse foi o primeiro. Vocês têm que conhecer esse trabalho para poder argumentar. Esse é um trabalho clássico que a gente cita até hoje, que foi o grande marco da terapêutica transfusional. Depois de anos e anos e anos que as pessoas transfundiam, porque o John Land, na década de 40, achava que 10 era um número bom para o doente grave. Esse grupo canadense demonstrou em pacientes críticos que transfundir apenas com nível de 7, comparado com o nível de 10, resulta em uma incidência muito semelhante de mortalidade e de outras complicações, e ainda mais, o doente menos grave, mais jovem, ou que tem um score Apache menor, ele sobrevive mais quando exposto a uma estratégia mais restritiva. Isso nos deu respaldo para poder, pelo menos, questionar a prática transfusional. Nós, no Instituto do Coração, em 2010, fizemos um prospectivo em cirurgia cardíaca que não tinha, não teve outro ainda depois desse, porque ele também veio responder uma pergunta.
nós randomizamos 512 pacientes para liberal ou restritiva e também demonstramos que não há diferença nenhuma de desfecho. Você só expõe o doente a um número maior de bolsas, mas não traz benefício. E ainda mais, quanto maior o número de bolsas, maior a probabilidade de morte desses doentes. Ou seja, eu posso hoje argumentar com o cirurgião que não, eu já tenho um trabalho prospectivo, eu estou monitorando o doente, eu estou reavaliando. Muitas vezes esse doente está hemodiluído e você está tratando um doente com transfusão por causa de uma hemoglobina, um hematócrito, um doente que está com balanço positivo. Eu engano até cirurgião, eu falo, olha, fica tranquilo, eu vou dar um diurético e essa hemoglobina vai subir, já que ele está tão preocupado com o nível. Mas eu não estou preocupado com o nível, e nem vocês. Nós estamos preocupados com a condição clínica, hemodinâmica e de função orgânica desse doente. Mais recentemente, um trabalho muito interessante, hipertensão portal e sangramento por varizes esofágica e hepatopata. Todo mundo acha que o doente que sangra, hepatopata, gravíssimo, chaio de B, chaio de C, você tem que dar mais sangue. E esse trabalho mostrou o contrário. O grupo de pacientes tratado de uma maneira liberal, no sangramento agudo, hemorragia digestiva alta, ele teve uma redução da sobrevida. E o autor descobriu por quê. Você dando mais hemácia, você aumenta a pressão portal, aumenta a chance de recorrência do sangramento. Então, cada caso é cada caso. Você tem que individualizar a situação. De uma maneira geral, as revisões sistemáticas, essa é a mais recente em medicina transfusional, em transfusão de hemácias, mostra que uma estratégia restritiva é tão segura quanto uma estratégia liberal, tendendo até a ser melhor, com 0,85 de razão de risco. Ou seja, uma estratégia restritiva é tão segura quanto uma estratégia liberal. E quando a gente separa esses doentes, independente da estratégia, porque nos dois grupos liberal e restritivo tem transfundidos e tem não. O transfundido tem uma pior mortalidade, esse é paciente crítico de maneira geral, em cirurgia não cardíaca também. O paciente transfundido, ele morre mais, ele tem mais complicações, ele tem mais sepse, mais choque séptico. No nosso estudo, a transfusão, independente do grupo alocado, também aumentou em 20% o risco de complicações, incluindo mortalidade. Então, a transfusão tem risco. Mas qual que é o nosso dilema terapêutico? Nós também sabemos que a anemia aumenta o risco. Se você vai avaliar um paciente no pré-operatório, esse paciente tem anemia, saiba que ele tem um risco maior de morrer do que um doente que não tem anemia. Mas a transfusão não minimiza o risco de morte por anemia. E ela pode até aumentar. Esse é o ponto. Então, o doente anêmico morre mais. Se ele tiver doença cardiovascular, ele morre ainda mais. Isso é clássico. Esse é um trabalho recente mostrando o seguinte, em cirurgia cardíaca, vários autores, pacientes sem anemia e com anemia, a mortalidade aumenta 3, 4, 5 vezes com anemia. Mas olha que interessante esse trabalho do Ariel Chander, que a Heloísa mostrou, que é uma pessoa que estuda muito isso, é um anestesiologista, está à frente do nosso tempo, veio na SAESP do ano passado, né? E ele, olha que interessante, o hospital dele é um hospital que é referência para os pacientes que vão fazer bloodless surgery, ou que ele faz um manejo muito bem desses doentes, e que todos nós devemos ser referência, né? Porque isso tem que ser válido para todos os doentes. Mas eles demonstraram em pacientes que recusaram transfusão de sangue que até 7 é extremamente seguro, que só aumenta a mortalidade abaixo de 7, mas o mais legal desse trabalho não é isso. É demonstrar que, veja só, olha só quão poucos são os doentes que chegaram a ter uma hemoglobina abaixo de 6, menos da metade. Por quê? Porque ele cuidou adequadamente desses pacientes no perioperatório, abordando de uma maneira multidisciplinar, reduzindo o consumo, melhorando a perfusão desses doentes, guardando sangue, utilizando boa técnica cirúrgica. Então, o risco de mortalidade é grande da anemia principalmente quando a hemoglobina cai de 6. A transfusão muda isso? Não. Mas nós podemos evitar que esse doente chegue nesse valor. Esse é o grande ponto. E o Enio já falou muito bem. Nós temos que tentar, na nossa prática clínica, todos os dias questionar a oferta de oxigênio. E a oferta de oxigênio não é só a hemoglobina. É fluido, é contratilidade, é pós-carga, é pré-carga. Oferta é igual conteúdo arterial e débito cardíaco. E muitas vezes a gente fica focado na hemoglobina.
E, às vezes, o que o paciente precisa é 500 ml a mais de cristalóide. O que ele precisa é 3 microgramas quilo-minuto de dobutamina naquele contexto, para adequar o índice. Então, o Rivers lá atrás era fluido, hemácia, inotrópico. E 10 anos depois, 15, nós já podemos dizer o seguinte, é fluido, inotrópico e, por último, é transfusão. Claro, tem o doente que não se beneficia do inotrópico, ou que não fica bem, mas é por isso que nós temos que monitorar lado a lado esse doente. Nós, recentemente, foi terminada uma tese de doutorado no INCOR muito interessante, pegando pacientes de mais alto risco em cirurgia cardíaca, e esses pacientes foram alocados em 2 grupos, um grupo controle de cuidado basal, padrão, e um grupo com débito otimizado pelo lídico. Mas o algoritmo de tratamento era fluido, dobuta e transfusão. Sabe quantos por cento dos doentes precisaram ser transfundidos? 3%. Com fluido e com inotrópico, foram alcançados os parâmetros. Então, nós temos que mudar um pouco o nosso raciocínio. Nem tudo é hemoglobina. Até porque nosso organismo é sábio. A gente sabe se adaptar à hipóxia. Ativando mais a produção de óxido nítrico sintase, acionando quimiorreceptores, barioreceptores, nós podemos sim nos adaptar à hipóxia. Nós temos a curva de dissociação da hemoglobina que faz com que o oxigênio seja mais liberado em situações de hipóxia. Então, existem individualidades e o nosso grande desafio é saber em que ponto dessa curva que o doente está, ou seja, nós temos uma grande reserva que faz com que grandes quedas da oferta de oxigênio não resulte em alteração de consumo e não resulte em hipoperfusão tecidual. Portanto, aqui está explicado nesse gráfico que não dá para você transfundir por causa de um nível de hemoglobina. Então, se por um lado existe o risco da anemia, por outro lado também existe o risco da transfusão. O que a gente tem que fazer? Individualizar, pesar de uma maneira espectral, avaliar aquela situação e pesar o risco da transfusão para esse paciente. Individualizar esta indicação. Nós temos uma mania muito grande de focar nossa ansiedade na terapia, no nível de hemoglobina, na bolsa que o doutor fulano de tal quer, sendo que nós temos que focar a terapia no doente. Como está o doente naquela circunstância? E essa história do patient blood management é uma coisa mais moderna até do que bloodless surgery. Porque muitas vezes não dá para você fazer uma bloodless surgery. Mas dá para você fazer o melhor manejo daquela situação. Que significa, desde o pré-operatório, quando é possível, otimizar a eritropoiese, minimizar a perda de sangue, otimizar a tolerância à anemia. Esse é um algoritmo clássico. Otimizar como tratar a anemia, doar sangue quando é possível, considerar a eritropoetina, programar o procedimento como o pessoal fez naquele caso fantástico, hemodilui. Então, um procedimento escolhido a dedo, o anestesiologista para fazer um manejo hemodinâmico, põe um anestesiologista ruim, que deixa aquele doente chocado. Impossível, ela teria que ter tomado sangue. Mas não, ele cuidou da volemia, ele fez doação de sangue, ele hemodiluiu, ele calculou, ele monitorizou. Aí dá para você fazer um bom manejo. Nós, por outro lado, vamos evitar tratar a infecção, qualquer outro distúrbio que vai alterar a homeostase desse doente, que vai aumentar o consumo desse doente. Por outro lado, não estou falando só de hemácia, mas também estou falando de plasma, de crio. Hoje em dia existem outras moléculas e outros hemoderivados com muito menos efeitos colaterais, como o complexo protrombínico, que é um hemoderivado liofilizado, pasteurizado, que tem inativação viral e que corrige a via extrínseca de uma maneira muito mais eficaz do que o plasma. Por outro lado, muitas vezes, você só olha o INR e não faz nada. E o doente melhora, e o doente não sangra. Então, existe uma série de movimentos que nós devemos implementar no nosso dia a dia, na nossa prática, para evitar a transfusão. Para quando nós tivermos que dar, que a gente dê da maneira mais consciente e segura possível. E isso que está sendo feito hoje, olha que interessante esse estudo, mostrando que em 129 escolas americanas, a maior parte dos alunos tem menos de 3 horas na sua formação inteira de medicina transfusional. E olha só como educar resolve. No INCOR, antes do nosso trabalho, que foi um trabalho que envolveu cirurgião, anestesiologista,
nós tínhamos 47% dos doentes operados no centro cirúrgico recebiam transfusão. Na UTI, 40%. Depois do nosso trabalho, essa taxa caiu para 37% e na UTI para 5%. Isso foi até 2013. Em 2013, essa taxa do centro cirúrgico caiu para 22,9% e na UTI para 2,8%. Então, o que nós fizemos? Nós não gastamos nada, nós educamos o povo. Então, hoje o anestesiologista, ele olha para a minha cara na UTI, ele sabe que vai me encontrar e que eu vou criticar a conduta errônea dele, ele já vai me dizer assim, olha, eu dei o sangue, mas a volemia estava adequada, o índice estava bom, apesar disso aconteceu isso, isso e isso, ok. Agora, se ele chegar e me disser que deu um sangue porque estava babento, eu vou dar uma cravada sem fim nele, eu vou criticar a conduta dele, e hoje ele não quer mais ser criticado, ele quer fazer uma medicina correta. Ele hoje participa do estudo. Ele hoje está sendo estimulado a ser um multiplicador. E ele está fazendo com que a terapêutica adequada chegue de uma maneira mais adequada ao paciente. Recentemente, nós temos um trabalho, está publicado agora, que foi a tese de docência da doutora Filomena, demonstrando, por exemplo, o concentrado de fibrinogênio. Poucos de vocês sabem que esse remédio existe, chama Aemocompletan. Aqui no nosso hospital tem, a doutora Enes usa no centro cirúrgico, a doutora Cláudia também. É um extraído do plasma, fibrinogênio concentrado. Você pergunta para mim, quanto de fibrinogênio tem uma bolsa de plasma? Eu vou te responder, não sei, nem o banco de sangue sabe. De crio, também não sei. O crio é o componente mais rico em fibrinogênio. Quantos gramas de fibrinogênio tem numa bolsa de crio? Não sei, ninguém sabe. É chute. Não dá para saber, não é dosado. Então, você vai dando o crio precipitado, vai dando plasma e não corrija aí para fibrinogenemia. O concentrado de fibrinogênio, existe já uma fórmula para você calcular quanto você tem que dar para acertar o TTPA ou para acertar o MCF no ROTEM. E isso demonstrou em cirurgia de neonato com hipofibrinogenemia que ele sobe o fibrinogênio tão eficazmente quanto o crio, usando muito menos bolsa de sangue. Então, nós temos que investir nisso. Investir em diagnóstico. Esse ano, nós vamos representar o Brasil no EABB, que norteia a prática transfusional. Eles convidaram o Instituto do Coração para dizer assim, o que vocês estão fazendo no Brasil? Nós queremos saber a perspectiva da América Latina em termos de avanço em medicina transfusional. O que significa? Transfundir menos. E hoje em dia, esse conceito que eu queria terminar a minha apresentação mostrando para vocês, é um conceito colocado principalmente por cardiologistas e oncologistas, mas que vale na nossa prática do dia a dia. É a medicina P4, que é a medicina preventiva, preditiva, personalizada e participatória, onde o foco de tudo é o doente. Uma discussão muito grande que o americano faz é assim, você chega à beira do leito de um paciente e vai discutir um quimioterápico, você chama a família e fala, olha, esse quimioterápico pode ser bom por causa disso, disso e disso, mas faz cair cabelo, dá náusea, dá vômito. Ao prescrever um hemoderivado, ninguém dá a menor satisfação para o doente. E é uma droga que tem efeito adverso. Então, esse é um momento realmente que a gente tem que discutir. O doente é o centro de tudo. E muitas vezes ele não faz parte, ele nem sabe o que está acontecendo com ele. E a gente prescreve banalmente uma bolsa de sangue, que anos depois vai gerar uma cirrose, uma transfusão, um HIV, uma reativação de artrite reumatoide e outros problemas mais graves. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, esse grupo que está colocando essa medicina P4 está fazendo tipo um Framingham, colocando pessoas jovens e saudáveis, sendo monitoradas 24 horas em relação aos seus hábitos de vida, a atividade física, a gasto energético, para que essas pessoas, ao longo de décadas, a gente saiba identificar o momento da transição saúde e doença, mas mais importante do que isso, não só a detecção de fatores de risco, é simplesmente envolver o ser humano ou o paciente no conceito de saúde. Então, concluindo, a transfusão de sangue é um dos procedimentos mais realizados no mundo. Não há dúvida que a transfusão aumenta complicações, mas a anemia também aumenta complicações. Mas a transfusão não minimiza as complicações da anemia. O que a gente tem que fazer? Focar no doente, individualizar, buscar métodos de conservação de sangue. Se tiver que transfundir, transfunda a melhor bolsa do mundo. Num banco de sangue equipado, um hospital que tenha responsabilidade, que o sangue não seja estocado muito tempo, mas mais importante do que isso, que a gente eduque, que vocês sejam multiplicadores e que o nosso incentivo à pesquisa traga respostas em alguns subgrupos, em algumas situações, que a gente espera que nos próximos anos a gente tenha essas respostas de uma maneira mais clara.
Obrigada. Queria agradecer a excelente aula da doutora Ludmila e do Dr. Enes e abrir para perguntas, tanto das pessoas que estão aqui presentes conosco, quanto também à distância que nós podemos receber. Aproveitar essa oportunidade, principalmente dar esse enfoque final da apresentação da doutora Ludmila, que eu acho que se todos que estão aqui acompanhando a aula conosco saírem daqui com esse conceito de rever a sua indicação, de principalmente pensar na sua indicação e descartar outros fatores, eu acho que nós já ganhamos aqui o nosso primeiro passo do nosso programa de educação continuada. Tem alguma pergunta da plateia presencial? Acho que todo mundo já cansado, tarde da noite. Queria agradecer a presença de todos que acompanharam a aula tanto presencialmente quanto à distância, e principalmente agradecer aos 3 apresentadores, a doutora Heloísa, a doutora Enes e a doutora Ludmila. Muito obrigada pela presença de todos.